Se tiver ok, você fala. Bom, eu adoro vir nessa casa, né? Nós temos tantos amigos aqui, energia gostosa. Eu me lembro a Anitta, né? A casa acolhedora que a gente vive, né? Então, a gente sabe que é co-irmã, então é muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, a oportunidade de trabalhar e de servir, né? Que a gente está servindo ao Mestre. Pequeninamente que seja, nós estamos servindo ao Mestre. Eu escolhi esse tema hoje, é baseado num livro. Esse livro azulzinho aí, a ideia principal é desse livro, né? Jesus, o Celeste Amigo, do Alessandro Vieira Viana de Paula. E virá aqui nesse ano que vem, ele vai estar aqui conosco. Mas é baseado nas obras de Divaldo, Premissas do Reino, Trigo de Deus, Quando Voltar a Primavera e Nos Caminhos de Jesus. Essas obras são obras maravilhosas de se ler. Quem não leu, eu recomendo. O Premissas do Reino, assim, é fantástico. É quando Joana convida a Amélia Rodrigues para vir, né, fazer esse trabalho, trazer para a gente a vivência de Jesus daquela época. Que nós sabemos várias obras como foi, mas é bem gostoso de ler e traz várias informações importantes, né? Quando Jesus veio aqui na Terra, o que o pessoal esperava dele, né? Era o Messias, era o Salvador, é aquele que vinha tirar a miséria, tirar o desemprego, aquele que viria tirar a escravidão, aquele que viria enfrentar, na posição das pessoas que estavam, que ele viria enfrentar os poderes da época, né? Com violência, não importava, eles queriam alguém que viesse salvá-los. Mas Jesus veio como nós conhecemos, aquela bondade, aquele amor, falando de um amor universal, de um amor de doação, um amor sem recompensa, um amor do perdão, o amor de doação um dos outros, o amor de respeitar o irmão no limite que ele está. Então, totalmente diferente do que a pessoa esperava, né? Mas a sua lição ficou para sempre para nós e continua até hoje, nós tentando aprender essas lições. E toda vez que ele ia na casa de alguém ou que ele andava pelas cidades, ele trazia lições baseadas no momento, no tempo que existia, né? E como nos diz a Amélia Rodrigues, ele disseminou o amor, a liberdade, a paz, falando do reino de Deus, que não era aquele reino que as pessoas conheciam, de uns poderosos, né? Abatendo e humilhando aqueles mais humildes, não, de um reino que se construiria através do amor interno de cada um. É desse reino que Jesus falava, e não do reino que nós conhecemos, né, fisicamente falando. Então ele foi na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, ele foi lá, ele sempre ia para conversar com as pessoas, né, e ele falava assim, que a paz se faça nessa casa. E ele começou a conversar, Maria sentou-se ao seu lado para ouvi-lo, Lázaro também sentou ao seu lado para ouvi-lo, e Marta, afobada, foi trabalhar, foi correr atrás, fazer janta, arrumar a casa, né? Buscar os pratos e colocar as coisas. E Marta reclamou para Jesus, mas Senhor, Maria não me ajuda. Olha o que Jesus disse para Marta. Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Ouvir Jesus, aprender Jesus. Nós estamos aqui na melhor parte, né? Estamos numa casa de oração, buscando refletir, aprender lições. Então, que lição nós podemos tirar disso daqui? Buscar mais tempo para as coisas de Deus. Marta correu pela rotina do dia a dia, pela busca das coisas materiais, de colocar tudo em ordem, e Maria aproveitou aquele momento para conversar com Jesus, ouvir Jesus, ter conhecimento, ter saber, aprender novos valores de amor. E a pergunta que a gente faz é, como nós estamos com relação a isso? Estamos tendo tempo para ouvir Jesus? Estamos tempo para buscar as suas lições? Ou estamos tão atarefados no dia a dia que o nosso tempo é tão embolado, a gente não tem condições, muitas vezes, nem de ir numa casa de oração, ou às vezes chegar em casa, orar, né? Se conectar com o Criador todo dia, de manhã, à noite, seja que hora for. Como é que nós estamos? Essa é a lição que nós devemos aprender com essa fala de Jesus, né? Não devemos abandonar os nossos afazeres domésticos, não é isso que ele está nos dizendo, né? Mas que nós também temos um compromisso espiritual, um compromisso com a nossa evolução, não somente cuidar do corpo, que é a matéria, mas cuidar do espírito. E a gente faz isso como? Se conectando com o Criador, se ligando a Ele. Se não pode vir na casa de uma oração, porque não tem como, mas em casa. Nós temos que ter esse tempo para se ligar a Deus, para se conectar com Ele. Esses bens materiais que a gente busca aqui é necessário para nós, porque nós estamos no processo de
cuidar do nosso corpo físico, vamos colocar assim. O que nós precisamos fazer é fazer com que a parte espiritual nossa cresça, fazer com que todo o ensinamento que nós estamos tendo da doutrina espírita se coloque em prática no nosso dia a dia, que a gente não perca a oportunidade de trabalhar individualmente o nosso saber, o nosso conhecimento, colocando na prática, exercitando aquilo que o mestre ensinou. Os bens materiais, nós sabemos que eles vão ficar, mas os espirituais, eles vão seguir conosco. A virtude que nós conquistarmos aqui, por disciplina, por esforço, por trabalho, por mérito, nós vamos levar conosco. Os materiais vão ficar, né? Eu sempre falo, quando a gente desencarna, eu vi várias pessoas da minha família desencarnando, você vê que não sobra nada, né? É aquele corpo onde você escolhe a roupa de quem está indo, né? Ou quando você precisa tirar, nós tiramos os ossos do pai, do irmão, tinha nada lá, só tinha o osso mesmo. Então a gente sabe que nós somos seres espirituais, num processo de evolução, de crescimento. E essa lição de Jesus nos alerta. Nós estamos nos afadigando com o dia a dia, com a rotina, ou nós estamos conseguindo trabalhar isso em nós? A rotina, o dia a dia, o crescimento espiritual, o crescimento material faz parte, sim, da nossa caminhada, né? Uma outra lição que ele nos traz, nós já ouvimos falar muito dessa passagem dele com a mulher samaritana. Vamos lembrar, na época de Jesus, o que aconteceu? Os samaritanos eram considerados impuros, porque quando houve a invasão, né, eles se misturaram com aqueles que os escravizaram. Então, naquela época, os samaritanos eram impuros. Então, Jesus nem poderia passar por ali para conversar com ela, porque era o que eles faziam, eles não conversavam com os samaritanos. Mas naquele dia, Jesus quis ir por esse caminho da Samaria. Nós sabemos que Jesus tinha um contato muito grande, né, a sua interação com o plano espiritual era muito grande. Ele resolveu passar pela Samaria. E ali ele encontrou a mulher e pediu água para beber para ela, né? Mas a água que ele falava, ela não estava entendendo muito bem. A água viva. O que seria essa água viva? O saber e o conhecimento. Jesus estava trazendo a ela o conhecimento, o saber, para que ela pudesse fazer uma escolha melhor na sua vida, para que ela pudesse compreender a questão espiritual de cada um de nós. Aquele de beber da água da vida, que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que Jesus nos dá de lição aqui? Libertar-nos da ignorância espiritual. Nós temos condições agora de ter o conhecimento que somos seres espirituais, estagiando na forma humana no planeta Terra, que a nossa caminhada é longa, mas podemos ir para um mundo melhor e chegar a ser puro um dia, mas temos uma caminhada, um trabalho, um esforço. É isso que Jesus está nos dizendo, que nós procuremos estudar, aprender as lições espirituais. E após aprender, esse saber e esse conhecimento ninguém nos tira. E a gente vai levar para a nossa caminhada terrena e nossa caminhada espiritual, depois de novas encarnações. Porque as virtudes seguem conosco. O que é importante a gente ver aqui, né? Como nós estamos trabalhando hoje, como nós estamos nos conectando na convivência uns com os outros, como nós estamos nos conectando com Deus, nosso Pai Criador, como nós estamos conectando com as pessoas que estão ao nosso lado. Nós estamos tendo essa água da vida, estamos tendo esse conhecimento e estamos aplicando. Mais uma lição que Jesus nos traz, que nós precisamos, nesse momento, rever as lições de Jesus, né? Quando ele coloca aqui pra gente, a Amélia Rodrigues nos traz essa lição, ela diz assim, ó, ele nos convida, a partir dos seus ensinamentos, inclusive desse com a mulher samaritana, que nós tenhamos uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui. Esse saber e esse conhecimento, através das 3 revelações que o Criador nos mandou, Moisés a primeira, Jesus a segunda, o amor, a terceira doutrina espírita, é para que nós pudéssemos beber dessa água viva e a partir desse conhecimento a gente poder caminhar. Porque nós vamos caminhar com bom senso, com razão, com entendimento. E a gente vai ter uma fé mais fortalecida, mais baseada na razão, né? Do que naquilo que as pessoas podem estar nos colocando. O que nós temos aqui? Uma outra lição de Jesus, né? O despertar ético-moral de cada um de nós. Como isso acontece? Aqui na imagem nós temos
um exemplo, né, de Natanael ben Elias, aquele paralítico que queria falar com Jesus, lá em Cafarnaum, não podia ir, os amigos o levaram até lá, né? Essa história é muito bonita, está lá nesse livro, Primícias do Reino. E aí, então, ele chegou até o local, ninguém abriu o lugar para ele, ninguém deu lugar para ele entrar. Aí, no desespero que ele estava, os amigos, com a caridade, né, que cada um foi despertada, o levou pelo telhado a entrar na casa de Pedro. E aqui tem várias lições para a gente aprender. Como nós agimos, aqui nos fala a Amélia Rodrigues, como nós agimos quando alguém chega para nós. Nós olhamos o irmão como irmão, tanto quanto nós, cheio de problemas, defeitos, mas filho do Deus Pai Criador, nosso irmão em Deus, nosso irmão em Cristo. E aqui nessa passagem, o que ele nos fala? Naquele dia em Cafarnaum, Jesus fez um monte de cura. As pessoas entravam ali amarguradas, chorando, e ao final saíam sorrindo, alegres, felizes, porque tinham recebido a bênção da cura, do refrigério do sofrimento. Ao final do dia, Simão verifica Jesus chorando. E ele fala: Senhor, por que choras? Foi um dia maravilhoso, um dia alegre, um dia feliz. Quantas pessoas entraram amarguradas e saíram felizes? E Jesus responde, então, para Simão: choro sim, Simão, choro de tristeza e compadecido. Por quê? Porque as pessoas naquele momento, Jesus havia visto, né, pela sua plenitude, de que Natanael ben Elias, após a cura, foi para a luxúria, foi para o prazer, foi para outras coisas materiais, buscando a satisfação pessoal e esquecendo que receber um presente divino. A Amélia nos fala também que naquele momento Jesus sabia que ele já tinha cumprido a sua prova, né? Poderia ser salvo. Mas nos deixa essa lição aqui para nós, né? Compreendemos a finalidade superior da vida? Compreendemos a finalidade da reencarnação, do amor e da paz que devemos buscar? Aproveitamos as bênçãos que o Criador nos deu, que são tantas. André Luiz nos fala, né? No momento de dor, conte as bênçãos, porque são muito maiores do que as dores. Nós contamos com essas dores, nós estamos realmente interiorizando esse ensinamento para podermos caminhar na nossa seara, ou estamos sendo um Natanael ben Elias e aqueles leprosos também que foram, né, só um voltou. Então essa é a pergunta que fica: como andam nossas vidas após o contato com Jesus? Jesus entrou em nós. Jesus, nós conseguimos colocar ele aqui dentro, Cristo em nós, para a gente trabalhar e pensar nas nossas ações, na nossa forma de conduzir a vida? Como Cristo está em nós? O contato com ele nos fez ser diferente? Nos fez melhorar? Nos fez avaliar que estamos todos aqui ajudando uns aos outros e que podemos, às vezes, ter uma ação infeliz aqui, mas o irmão pode ter uma ação infeliz ali. Como nós estamos entendendo tudo isso? Estamos trabalhando o amor que Jesus ensinou? Aquele amor que nós sabemos que é universal, aquele amor que não é toma lá, dá cá. Eu dou com essa mão, essa aqui não sabe o que eu estou fazendo. Ele falou várias vezes sobre isso, que a direita não saiba o que a esquerda está falando. Nós estamos dispostos a ajudar o nosso irmão? Estender a mão? Ou vamos dizer que nem aqueles que não deixaram Natanael entrar na casa que Jesus estava atendendo? Nós estamos, ou pelo menos, orando pelo nosso irmão? Estamos cuidando do nosso próximo? O próximo mais próximo de nós, a gente fala que é a família, né? Então, nós estamos cuidando desses mais próximos. Nós temos o saber, o conhecimento. Muita gente não tem essa oportunidade do conhecimento que a doutrina nos trouxe. O que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Com essa interação com Jesus? Jesus é nosso modelo, nosso exemplo, nosso guia. Se ele é nosso exemplo, nosso guia, as suas ações têm que penetrar em nós para que nós possamos trabalhar isso também. Então, aquele dia Jesus estava compadecido porque as pessoas não estavam aproveitando aquele momento, aquele refrigério que haviam recebido do Criador, e nós temos um monte de refrigérios, né? O próprio conhecimento que nós estamos tendo é um grande refrigério para nós, para nos consolar, nos acalmar o coração. A doutrina espírita é consoladora. Então ela tem que nos consolar, e ela nos consola, desde que nós tenhamos ali um entendimento, a compreensão, porque ela nos consola que amanhã é um novo dia, que hoje pode estar tudo meio confuso, mas amanhã o céu vai se abrir, o ar vai entrar e vai ser um novo dia. A cada dia que a gente levanta é uma oportunidade que Deus nos deu. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade de forma nenhuma, porque é uma bênção que nós estamos recebendo todos os dias. Estar aqui agora
plena sexta-feira é uma bênção também, uma oportunidade que ele nos deu. Uma outra lição que a gente tem também é quando Jesus acalma a tempestade. Após ele sair daquele trabalho de Cafarnaum, estava previsto uma chuva forte e tal, mas ele quis ir. E os apóstolos, não, vai chover, vamos ficar por aqui. Não, nós vamos. Eles foram. Mas Jesus estava dormindo quando a tempestade chegou. E os apóstolos, mas como? Ele dorme e nós estamos aqui no sufoco, vamos todos morrer, né? Até que Jesus acorda e acalma a tempestade. Qual é a lição que nós vamos pegar daqui? Como nós estamos nos preparando quando a vida ou as nossas provas, ou a nossa reencarnação programada, as lições nós temos que aprender. Como nós estamos trabalhando quando essas lições nos chegam para fazermos a prova da vida, a prova do conhecimento, a prova do entendimento e a prova do consolo. E quando nos tiram da zona de conforto, a gente tem tendência, né, a reclamar de Deus, de tudo. Não, mas nós estamos preparados, porque se a prova nos chegou, é porque nós temos condições de vivenciá-la. Nós temos condições de suportá-la, porque nós sabemos que as grandes lições da vida estão no nosso planejamento reencarnatório. É que a gente faz escolhas, muitas vezes, né, pelo livre-arbítrio, escolhas erradas, e a gente precisa aí passar pela aprovação. E há lições que nós não aprendemos em encarnações passadas e vamos aprender nessa. Nós nos propusemos a aprender essas lições. Então, o que nós temos que entender com essa passagem que nos orienta Amélia Rodrigues? O sofrimento sejam recebidos com resignação, com paciência e restrita confiança em Deus, servindo ao próximo que vai nos dar combustível e energia para a alegria de viver. Confiar na providência divina. E que isso quer dizer? Que o Cristo não esteja adormecido em nós, que nós possamos despertar pelos ensinos dele, e quando alguma dificuldade nos chegar, nós nos lembremos, né? Ele disse que no mundo teria as aflições, mas ele estaria conosco. Mais aflição do que ele passou, nós não passamos, muito menos do que ele passou. Então, que nós estejamos no momento que chegar para nós qualquer tipo de provação, que a gente se lembre que o Cristo está em nós. Que a gente se lembre que nós não fomos colocados aqui por acaso. Que a gente se lembre que nós temos condições de enfrentar tudo, porque os talentos nos foram dados. Os talentos para vencer as dificuldades, nós estamos em nós, precisamos apenas fazer com que eles venham. Lembra dos talentos? Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, e os 5 duplicou, o 2 duplicou e o 1 guardou, né? Então, a mesma coisa, nós não podemos guardar os nossos talentos. Ele nos deu o talento também de enfrentar a dificuldade. Por mais difícil que ela seja, a gente pode enfrentar essa dificuldade. Como? Trabalhando em nós o aperfeiçoamento moral, trabalhando o estudo para a gente saber, né, quem somos, de onde viemos, e como nós podemos nos fortalecer, acalmando a tempestade que muitas vezes chega para nós, que é a angústia, né? Que a gente fica angustiado, fica ansioso, aí fica bravo muitas vezes. Não, a gente se acalmar. Buscar a paciência, buscar a conexão com Deus, e ali a gente saber que nós não estamos sós. Nós não estamos sós em momento algum da nossa caminhada. Por mais difícil que seja, nós temos amigos de luz ao nosso lado. Os nossos protetores, simpatizantes da nossa encarnação, a casa de oração que nos acolhe, os mentores da casa que nos acolhe. Nós não estamos sós. Nós precisamos apenas buscá-los. É isso que a gente está falando aqui. Que o Cristo não esteja adormecido em nós. Muitas vezes os desafios surgem para que nós possamos ter uma alavanca para se preparar. Às vezes tem, né, você sabe que vem aquele lá que dá uma bordoada assim, você balança para cá e se ajeita e vai. É isso. Às vezes as coisas nos chegam para que nós possamos colocar em prática o nosso entendimento, colocar em prática o nosso amor, colocar em prática o nosso perdão, muitas vezes, que às vezes quem nos causa sofrimento pode ser alguém que a gente ama e por algum motivo nos trouxe uma desavença, uma situação que nos magoou e nos feriu. É nesse momento que nós devemos acalmar qualquer tempestade que nos chegar, não deixando o Cristo adormecer, e sim que nós possamos utilizar os seus ensinamentos e caminhar com ele. As vicissitudes da vida estão aí como aprendizagem para nós, né? E ele fala aqui que essa vicissitude, esse trabalho é conquistar o reino de Deus. O reino de Deus, muitas vezes, antigamente, eu antes de ser espírita, achava que a gente ia para um lugar e ficar lá, né? Um lugar que você ia ficar geograficamente, no plano espiritual, não. O reino de Deus se constrói. Se constrói como? O bom combate. Qual é o bom combate?
conosco mesmo. Que muitas vezes nós somos os nossos próprios algozes, né? A gente tem um orgulho, egoísmo, vaidade, e a gente às vezes acaba se deixando prevalecer naquele sentido, né? E nessa época de Jesus, Tiago falava, mas Jesus não tem contato com nenhum da riqueza, né? Que reino é esse que Jesus vai nos falar? Que ele não tinha poderosos, ele tinha doentes, ele tinha enfermos, ele tinha humildes com ele tinha pessoas mais pobres com ele, as meretrizes, tudo isso estava com ele. Como é que ele poderia fazer um reino de Deus? Mas é justamente isso que ele nos fala. O reino de Deus com bom combate, da gente olhar para dentro da gente e fazer a nossa parte. Essa construção que ele está falando para a gente. E essa conquista do reino de Deus é um trabalho diário, íntimo de transformação moral, de extirpação dos defeitos e pela conquista de virtudes, externando o divino em nós. É a gente poder trabalhar em nós os nossos talentos, como virtude, as nossas imperfeições, para extirpá-las, trabalhá-las, para que elas possam nos deixar e a gente continuar crescendo em virtudes. É isso que ele está nos colocando do bom combate, que seria buscar o crescimento intelectual e moral pela vivência do amor em todas as suas expressões. Principalmente naquele amor universal que o Cristo falava. Não tinha diferença de classe, nem de ser, nem de bonito, de feio, não tinha casta. Para Jesus todos eram iguais. Ele dizia várias vezes, lembra? Não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Não doente físico, para todos aqueles que precisavam se melhorar, precisavam se crescer, né? Aí o que nós temos aqui com relação ao reino de Deus? Que o caminho para a construção do reino é fazer o bem indistintamente. Isso aqui está lá no nosso livro dos Espíritos, também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17 do Evangelho, ele traz para nós o homem de bem. Então a função que Jesus veio aqui é nos ensinar a ser um homem de bem. Não que nós vamos ser da noite para o dia aquele homem maravilhoso, né? Mas a gente pode ir construindo esse homem de bem aos poucos. Lá no capítulo 17 ele fala assim para a gente, ó, que possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Esse é o homem de bem que vai trabalhando em si. Lá tem acho mais de 20 características do homem de bem. Eu trouxe essa, que é caridade e amor ao próximo. Caridade para com o próximo, caridade para conosco também. Amor ao próximo, amor para conosco. Amor para Deus, que é o nosso Pai Criador. E aqui fica a lição de Jesus, que a gente se esforce em adquirir as qualidades e virtudes do homem de bem. Essa é a nossa função da reencarnação. Lá na questão do Livro dos Espíritos, pergunta qual é a finalidade da reencarnação, né? A finalidade da reencarnação é que nós possamos nos transformar aí em espíritos puros um dia. Mas para ser puro temos que trabalhar. Trabalhar o quê? As nossas mazelas interiores. Não é trabalhar o outro, é trabalhar a gente mesmo, né? E mesmo nessa lição aqui, nós temos uma outra passagem de Jesus que é sobre a gratidão. Outra lição que ele nos traz para a vida. Porque nós, a gratidão e a ingratidão, a gente sofre quase todos os dias. As pessoas às vezes cometem ingratidão conosco. Por quê? Porque nós temos expectativa com as pessoas. A gente quer que as pessoas façam aquilo que a gente idealizou dela. Mas não podemos deixar de lembrar que as pessoas são seres únicos. Cada um tem a sua vivência, a sua experiência de vida, o seu dia a dia, a sua história. E aqui, naquele momento, nós temos a lição dos 10 leprosos. Onde estão os outros? Pergunta Jesus, né? Está lá em Lucas, e um deles, vendo que estava são, voltou. Jesus não estava cobrando agradecimento. Estava lembrando, mais uma vez, que as pessoas não estavam aproveitando as oportunidades de construir o reino de Deus dentro de si. Aqui ele vai nos falar da necessidade da modificação interior, da renovação. Essa passagem dos 10 leprosos, a Joana de Anjos nos traz também no livro Jesus e Atualidade, né? Ela diz que quando Jesus estava no Calvário, quem estava com ele? 3 pessoas. Eu já até passo para ler aqui para vocês, né? João Evangelista, Maria de Magdala e a Maria, mãe de Jesus. Os apóstolos todos tinham ido com medo, com receio. E ali Jesus, se fosse uma pessoa, não fosse uma pessoa como era, como nós, comum, poderia ter ficado magoado. Não, não ficou. Naquele momento, a Amélia Rodrigues nos fala que aquele momento difícil, estava lá essas pessoas, e ele pediu que fosse socorrer Judas.
ao irmão da caridade. Por quê? Porque Jesus não sentia ingratidão de ninguém, estava nos orientando que nós não devemos trabalhar com ingratidão, que a gratidão tem que fazer parte da nossa vida, porque a gratidão vai nos dar condições de amar o irmão como ele é. Que a expectativa que a gente tem do irmão, muitas vezes não vai ser o que nós queremos. O irmão tem escolhas, tanto quanto nós também temos escolhas. Na questão 937, é tão importante a questão da ingratidão e da gratidão, que Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos. Depois ele trouxe também no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim, ó, a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maiores tenha sido a ingratidão. Questão 937. Por mais que nós soframos ingratidão, seja de quem for, que nos magoou, que nos feriu, vamos continuar perseverando no bem, que é a nossa meta, é a nossa construção. Não nos cabe julgar os ingratos. Ele nos diz também, Joana nos fala que o ingrato está perante um atraso moral. A pessoa que exerce a ingratidão para com o outro que lhe deu benefício, está num atraso moral ainda. Um dia vai chegar no patamar melhor, mas por enquanto não está sabendo lidar ainda com a gratidão, com ser grato pela vida, ser grato pela família, ser grato pelas oportunidades de trabalho que tem, materialmente falando e espiritualmente falando também, né? E essa pergunta era tão importante com relação à gratidão, que Pedro pergunta a Jesus, como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Era tão normal naquela época, né? E a resposta de Jesus é mais uma lição para nós. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da vida. Devemos viver em regime de gratidão sempre. Uma outra lição que Jesus nos ensina é a terapia da oração. Quando ele estava lá com seus apóstolos, eles perguntaram, mas Senhor, por que oras tanto? Sempre termina um trabalho, buscas o silêncio e penetras na oração. Sempre termina um trabalho, Jesus ia orar, segundo nos conta Amélia Rodrigues, nesse livro, Trigo de Deus. Então, né? Nesse caso aqui foi, Tiago perguntou para ele, eu e o Pai somos um só. Está em João capítulo 10, versículo 30. O que ele quer nos dizer aqui? A alma tem necessidade de oração. Orar é buscar Deus. O silêncio propicia a busca. A solidão renova as energias. E a comunhão com a fonte criadora da nossa vida, que é Deus, faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Orar, como Jesus fez. A cada trabalho ele orava, agradecendo a Deus, ao Pai, como diz, é um só, a mesma orientação que ele nos deixa. E deixou uma mensagem para nós em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Nos alertando que muitas vezes nós podemos partir para aquela rotina, lá no começo que eu falei, né? Deixa a rotina dominar e a gente vai se afastando das coisas divinas. Às vezes alguma coisa nos acontece e a gente não gostou, vai se afastando. Não, vigiar e orar pelo pensamento, pelo sentimento, pelas ações, pela forma de conduzir a vida. É isso que ele nos orienta também. Outra passagem que a gente sabe da sua lição para a vida é sobre o perdão aos inimigos. Está nesse livro aqui, Quando Voltar a Primavera. Nós sabemos que Pedro perguntou a ele, né? Quantas vezes perdoou meu irmão? Não 7, mas 70 vezes. Nos empenhar na arte de perdoar. Ah, por que nós somos bonzinhos? Não, porque o perdão é bom para nós. Tira as energias negativas, tira as formas, pensamentos enfermiças, afasta as energias deletérias de outro que quer nos atingir, nos coloca em sintonia com o plano maior, abre a nossa caminhada para a gente poder se ligar ao plano maior. Então, quando nós não estamos magoados e feridos e estamos perdoando o nosso irmão, a energia é outra. Quando nós estamos magoados, feridos, o coração se aperta. Em qualquer momento, você está ali e ele está se apertando. Há uma fala que diz assim para a gente, quando nós não perdoamos o nosso irmão, nós estamos dando poder a ele sobre a nossa vida e o nosso sono. Porque tem gente que não dorme, né? Pensando no problema, pensando naquele irmão que magoou e que feriu. Então, essa é a lição importante. E aqui tem uma passagem muito importante. O discípulo do Evangelho será a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida e nunca o fel,
o veneno e a treva. Aqui é a lição de Jesus para nós. Nós somos o sal da terra, o pão que vai fazer a vida espiritual, a caminhada. Não somos aquele que vai trazer veneno, trazer discórdia, trazer trevas. Nosso caminhar aqui não é para esse. Nosso caminhar é para realmente conquistar essas virtudes, aceitar o outro irmão como ele é. Lembrar que cada um tem o seu tempo. Nós não somos iguais. O pai não é igual à mãe, o filho não é igual ao pai, porque os vícios e a virtude que a gente tem não são hereditários de pai e mãe. São conquistas individuais. O pai e a mãe nos ajudam ali com seus caracteres genéticos, mas nós estamos juntos muitas vezes para nos ajudarmos a sair de um vício, a sair de um sentimento negativo que possamos ter contra alguém, a nos ajudar a crescer e a evoluir. Lá no capítulo do Evangelho, capítulo 10, nos fala assim, Paulo: perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Esse é o objetivo do perdão para nós, é o final do capítulo, inclusive. Mas uma outra lição que Jesus nos traz é da humildade. Ele nos ensina a ser humilde. Humilde com relação às coisas que nós temos, com relação à situação que chegam até nós. Há uma passagem dele que ele foi lavar o pé dos apóstolos, né? E Pedro, como sempre, não quis, não vai lavar meu pé de jeito nenhum. Né? E foi quando Jesus disse a Pedro: se não te lavar, não terá parte comigo. Mostrando que não é ser o maior no mundo material, é ser aquele menor, mas trabalhando em si toda a melhora que tem que se ter. É aquele que trabalha ali essas suas mazelas e se coloca numa condição de humildade. É aquele que, quando tem um poder, não se coloca acima dos outros, exacerbando a sua característica pessoal, mas se colocando à disposição para todo mundo caminhar juntos. É isso que ele quis dizer a Pedro, até que Pedro permitiu que ele lavasse. Foi quando Jesus diz: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Nós somos filhos de Deus, iguais, nascemos todos iguais, simples e ignorantes, cada um com a sua história, o seu livre-arbítrio foi fazendo escolhas, né? Mas nós temos todo um caminho a percorrer para chegar junto lá no plano espiritual, um dia sermos puros. Esse é o nosso objetivo. E nem para isso temos que ficar pisando no outro, magoando o outro, ferindo o outro. Se nós aí, quando você vai ver aquela passagem que ele fala do superior, do inferior, né? Hoje nós podemos ser superior a alguém em termos de trabalho, mas amanhã podemos ser inferior, porque cada um aprende essas lições. Assim como a lição do rico e do pobre, né? Um dia nós, uma encarnação, poderemos ser ricos, na outra encarnação seremos pobres, para viver as experiências e a partir das experiências a gente crescer. Que o objetivo é esse, a gente crescer de forma geral, né? O que a gente percebe, então, dessa nossa pequena conversa de hoje, as lições de Jesus, né? Que a proposta dele sempre foi de nos dar o quê? Uma proposta moral, uma forma de proceder, mas também nos ensinando a compreensão. Quando ele fala lá a separação do joio e do trigo, que não podia se separar quando estavam os dois ali em fase de maturação, porque você ia tirar o bom também. Mas que a partir do conhecimento, a partir do entendimento, o homem saberia separar o bom do mal, o joio do trigo. O homem saberia separar isso, eliminando o mal e trabalhando com o bem. Mas como que ele faz isso? Primeira lição ele nos fala, né? Com o saber, com o conhecimento, quando ele fala da água da vida para a mulher que nós vimos lá no comecinho. Então, quais são as terapêuticas de Jesus? Amor, perdão, compaixão, fraternidade, generosidade, solidariedade, esperança, fé e caridade. Ele nos orienta o quê? A fé sem obras não é nada. Ele nos orienta a fortalecer a nossa fé, a fortalecer a nossa caminhada, confiando que o Pai Criador está conosco. Que a gente possa exercitar isso que ele está falando aqui para a gente. Kardec, na Gênesis capítulo 18, ele fala que nós teremos que aprender muita coisa com relação à fraternidade, generosidade e solidariedade. Nós não vivemos isso ainda, nesse plano que nós estamos. Mas a meta futura de cada ser humano que vai crescendo, que vai reencarnando e aprendendo lições, é justamente isso. Ser fraterno, ser solidário, ser generoso, ser amoroso, levar a esperança. Amanhã é melhor que hoje. Como disse Jesus, a cada dia o seu mal.
né? Não somos sofrer hoje, que pode acontecer amanhã, a gente não sabe, porque a vida, nós não temos aquela bolinha de cristal, amanhã vai acontecer isso, 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 né? A gente não tem essa bolinha, né? Mas nós sabemos, nós estamos sob o amparo divino, que tudo que nos acontece, nós estamos preparados para enfrentar. Agora nós vamos saber como reagir, que escolha nós vamos fazer quando chegar para nós uma situação que a gente não quer no momento, né? E assim, para a gente caminhar para o encerramento, ele fala: busquemos através do ensinamento do mestre tornar o fardo mais leve e o jugo mais suave. Né? O que é o fardo? O que é o fardo? O fardo é a gente poder transformar em caridade, em amor, a gente desenvolver isso. E o jugo? Observar as leis divinas, está lá no capítulo do Evangelho, esse capítulo que ele fala do jugo suave, né? Por quê? Porque a gente está aqui com essa proposta de crescer. Então, o que ele nos orienta? Sustentarmos o equilíbrio e pensamentos bons. Quando algo nos chegar, que a gente fala, nossa, não estou esperando isso, a gente manter o pensamento sereno, o pensamento tranquilo, lembrando que o pensamento plasma. Todo pensamento que eu tiver, se for negativo, ele vai plasmar, vincular com o outro, e ali vai formando uma bola que pode nos prejudicar também, porque o pensamento vai para o universo. Então, pensamentos bons, equilíbrio de sentimento, prece e vigilância, como ele nos falou, né? Lá da tempestade, prece, vigiar e orar. Vibrações, sim, unindo nosso pensamento com as boas energias. Aqui é um momento maravilhoso das energias que nós estamos. Mas sair daqui carregando conosco essas energias também, né? Porque nós estamos recebendo aqui ideais nobres de amor e bondade, afastar o medo, o desânimo, a tristeza, afastar o ódio, o rancor, a mágoa, o ciúme, a inveja, a maledicência, manter a confiança e a alegria da vida. Vamos lembrar que o evangelho que o Cristo nos ensinou é um repertório de luz. O evangelho que Kardec nos trouxe, todas as lições de Jesus, é um repertório para que nós possamos desenvolver essa moral que tanto nós sabemos que é necessária. O ensino moral do Cristo está lá. E esse ensino moral que ele está lá é que nós sejamos a cada dia melhores. Que nós façamos o bem a cada dia que pudermos fazer, que nós não odiemos o nosso irmão porque não nos atendeu, que nós não tenhamos tanta expectativa com o outro, ou querer que o outro viva a nossa vontade. Não, cada um tem a sua vontade, a sua decisão, a sua prova de vida. O que nós podemos fazer é nos ajudarmos mutuamente, amparando, assistindo, desenvolvendo em nós aquela luz. Quando nós chegarmos lá no plano espiritual e um dia Jesus nos perguntar: que fizeste da sua caminhada? Que nós possamos responder: estamos tentando fazer vibrar a nossa luz. Que a nossa luz clareie, que a nossa luz ilumine a nossa caminhada. É isso que nós estamos fazendo aqui. É essa lição que nós estamos aprendendo aqui. A diretriz Jesus já deu. A diretriz nós já temos. É o amor. Esse é o que ele nos ensinou. Desde que ele esteve aqui, ele só falava desse amor. Tudo que ele construiu aqui para nós foi do amor. Aquele amor que nós ainda não sabemos viver. Aquele amor sem temor, aquele amor sem exigência, aquele amor sem que toma lá da cá, aquele amor aceitando e respeitando o limite do irmão como ele é. Nós temos uma jornada de amor para caminhar. E o amor, como diz Chico Xavier, não se constrói da noite para o dia, não. É uma construção diária, contínua, de convivência, de aceitação, de solução dos próprios conflitos. Essa jornada que nós vamos fazer de paciência, tolerância, compreensão, essa jornada nós somos capazes. Então, essa orientação que ele nos deixa, né? Nós temos tudo. Nós não viemos aqui, eu falo assim, a gente não veio destituído das virtudes e dos talentos que a gente precisa para caminhar. Que a gente não tenha exigências com o outro, não tenha temor, medo. Medo nos aprisiona, a gente sabe que o medo, a Joana fala assim, que o medo e a culpa nos aprisiona. Não, se a gente errou, vamos tentar nos perdoar e tentar corrigir. Se não temos maturidade ainda para, né, chegar no irmão e pedir desculpa, vamos pedir mentalmente, em prece. É isso que é importante. Nós estamos num processo de construção. A construção se faz dia a dia. E essa jornada do amor, esse amor se constrói no dia a dia também. De atitudes, de pensamentos, de sentimentos. Lembrando sempre que a gente faz a semeadura, né? Eu semeio, mas eu colho. Mas eu posso trabalhar durante todo esse tempo. Essa encarnação é mais um terreno que Deus nos deu para a gente semear.
e colher, né? Mas que a semeadura possa ser uma semeadura que nós possamos extirpar as ervas daninhas, que a gente pode construir um novo amanhã. O que foi, como diz Chico, passou, passou. Não posso fazer nada com o que já foi, mas eu posso fazer um novo amanhã. Eu posso começar uma nova história amanhã. Eu, como diz Irmã Dufour, ela fala assim: faça as pazes com o seu passado. O que foi, já foi, não vai mudar. Mas construa um novo presente. Aceite o que passou, passou e faça um novo amanhã. Então, faça as pazes com o passado. Busque onde você conseguir trabalhar o passado, com as pessoas que se magoou, feriu, tiver condições ainda de trabalhar, vamos trabalhar. Mas se nós não temos condições, maturidade ainda suficiente, nós estamos sob o amparo divino. Jesus é nosso mestre. Deus é nosso Pai Criador. O plano espiritual tem amigos de luz que nos acompanham a todos. Quando nós planejamos a reencarnação, amigos nos avalizaram para vir aqui e ficam na torcendo para que nós possamos crescer e evoluir. A nossa família espiritual, porque nós temos a família espiritual e a família consanguínea. A nossa família espiritual muitas vezes veio conosco e muitas vezes ela está no plano espiritual, desejando que a gente melhore, que a gente trabalhe, que a gente crie, que a gente evolua. Então, cada um de nós tem essa oportunidade. Por isso que a doutrina é consoladora. Tudo está na nossa mão. Tudo está no nosso pensamento, tudo está nas nossas ações. É o agir, é o pensar, é o viver e é o sentir. Isso está para nós. Vivemos num país livre, graças a Deus, podemos professar a nossa religião, né? Então nós temos aí a doutrina espírita, que não é tanta gente que tem, né, no nosso país, mas o que é importante? O nosso compromisso é transformar essas lições que nós aprendemos em prática. E a gente vai ter todo o amparo que a gente precisar. Então as lições de Jesus para o nosso dia a dia é isso. Vamos trabalhar o amor, vamos trabalhar a paciência, vamos evitar que a rotina domine nossos passos. Vamos permitir que Jesus lave nossos pés através do nosso sentimento, do nosso pensamento. Vamos construir Jesus em nós. Vamos construir nossa manhã melhor que hoje, com ações. E não vamos ter culpa pelo que já fizemos. Vamos saber que nós podemos amanhã ser diferente. E se não conseguimos e cairmos, levantarmos. Levantarmos, agradecer a Deus por levantar e continuar nossa caminhada. Porque o dia de amanhã, com certeza, tem lições para nós. Como o dia de ontem também teve lições, como o de hoje também tem. O mais importante é amar, é compreender, é aceitar, é respeitar o irmão como o irmão é. Sabendo sempre que nós não estamos sozinhos em momento algum da nossa caminhada. Que nós estamos sempre acompanhados por amigos de luz. E se alguma dor nos chegar, a tempestade bater a nossa porta, nós temos a quem recorrer. Pai Criador, amigos de luz, casa de oração, que nos dá a terapia que nós precisamos. Muito obrigada.